Maravilha, senhores! Sejam Opa! bem-vindos! Uau. Waka Convidado Waka. especial, Waka Waka, Waka Waka, convidado especial. Waka. Ah, garoto. Grande Gel. E aí, Jean, beleza? Beleza? Beleza, maravilha. Para quem não te conhece, por favor, apresente-se. Meu nome é João Dias, eu uso o nick João Noctus em qualquer lugar. Sou desenvolvedor web. Gostei do trocadilho. Pior que João não é nem. Dias. Pode crer. Eu não tinha percebido. Acho que você foi a primeira pessoa que pegou esse trocadilho, na verdade. Eu tirei Noctus de Noctis, que é noite em latim. Mas enfim. Sou desenvolvedor Boa. web. Parabéns, gostei. Você agradou uma pessoa já. Então trabalho com desenvolvimento de site, aplicativo, essas coisas assim. Maravilha. E você está sempre presente lá no Bitcoin Discord, né? Lá que o Miguel criou. Isso. Pois é, o João foi promovido aí recentemente a administrador lá também. Tá muito ativo aí, sempre ensinando o pessoal sobre. Miguel é mão de vaca, viu? O Miguel não repassa, não. Não, tô brincando, Miguel. Acho que, enfim, não importa. Não importa, né? Você vai falar os bastidores, roupa suja Exato. se lava em casa, meu. Cai um pingado lá na minha carteira toda semana, mas deixa abaixo. Cai um pingadinho na Lightning, né? Que pode, né? Isso que é o legal, né? Lightning, a gente pode receber pingadinho aí, satoshinho, stream, né? Um streaming de satoshinho constante. O importante é que tem esse streaming constante, né? Isso que é o legal. Ô, João, você quer contar um pouco pra gente da tua história com o Bitcoin? Como é que você foi cair nesse buraco? Roubada? Vamos lá. Não, minha história com Bitcoin começou lá para 2015. Na época eu tinha 16 anos e eu conheci o Bitcoin num evento chamado Campus Party. Não sei se vocês já ouviram falar. Telefônica. Isso. Na época, Não, a eu já IBM. escutei, mas se quiser contar um pouco sobre como é que é esse evento, o que faz esse evento, o que rola, legal. Campus Party era um evento que acontecia em São Paulo todo ano, geralmente no começo do ano, e era um evento de tecnologia. Tinha palestras sobre vários assuntos lá. E o pessoal acampava lá mesmo, tá? Sim, era uma semana de evento e o pessoal literalmente acampava durante esses dias lá. Não existe mais isso? Parou por conta da pandemia, né? Não sei se vai rolar esse E era ano ou ano que vem, organizado mas pela Telefônica. a Telefônica era um dos parceiros aqui no Brasil. Esse evento acontece também em vários outros países do mundo. O que aconteceu em 2015 é que a IBM tinha lançado um servidor que era bem potente na época, e para provar isso, eles deixaram minerando o Bitcoin, se eu não me engano, durante o evento, e no último dia eles fizeram uma distribuição do que eles conseguiram lá. Olha lá. Você Deixa lembra eu ver se quanto eu foi? acho. Foi uma fração de Bitcoin. Não lembro o valor exato. Olha que engraçado. Em 2015 os ASICs já estavam comandando, né? O estagiário da IBM trouxe uma galera para o Bitcoin usando o hardware da IBM lá no evento para provar um ponto. Interessante, né? Porque você cria rodas, né? Você está dando para a pessoa agora tem que baixar uma carteira, tem que entender Se vocês o que ela tem pesquisarem agora. por chuva de Bitcoin em Campus Party, vocês vão achar algumas matérias aí. Chuva de Bitcoin. Olha lá. Interessante, hein? Bem interessante. Very interesting. Isso aconteceu muito, né, no começo do Bitcoin. Tinha aquele na MIT também, né? Teve muitos eventos assim onde a gente distribuía Bitcoin, ou teve uma distribuição lá
por parte de um, sei lá, enfim, alguns desenvolvedores, né? Não, pera, Tentaram. Desculpa. Fala. É que justo a gente estava falando na live do aniversário de despedida, né, de desaparecimento do Satoshi, e a gente falou do Gavin. O primeiro projeto do Gavin foi criar um faucet de Bitcoin. Ele colocou, acho que 1.500 Bitcoins. 5 Bitcoin por captcha, né? Um negócio assim. Enfim, foi o primeiro projeto dele. Tá louco. E aí, depois disso, eu comecei a estudar mais sobre o Bitcoin e entender sobre moeda em si. Como eu falei, na época eu tinha 16 anos só. E aí, de 2016 para 2017, continuei indo no evento e comecei a interagir no grupo lá do Facebook do Kripa. Foi lá que eu conheci o Bruno, o Bruninho que vocês falam, o Miguel Medeiros, Narcélio, toda essa galera aí. Só o filé. Inclusive, só o A filé. gangue. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer o Bruno pessoalmente lá na Campus Party também. Legal. Ele estava fazendo uma palestra sobre Lightning na época. Era lá? Lightning? Achei que era Era. Rayblox. Eu tenho uma foto dele com a camisa da Rayblox, mas ele estava palestrando sobre Lightning. NFT. Transforma em NFT. Só para finalizar, então, eu acho que lá pela época de 2017 eu comecei a escrever artigos lá no próprio Facebook, lá no grupo. E também tenho alguns textos no Medium. Um dos que ficou mais famoso foi sobre explicando qual carteira usar. Se era bom usar a carteira Hot Wallet, Cold Wallet ou Exchange. Vou mandar aqui no chat para vocês. Muito bom. Boa. Muito bom. Obrigado pelas contribuições. A comunidade Bitcoin agradece. Mas é isso aí, cara. A comunidade. E hoje já você recebi muita ajuda também. Fala. E aí, a minha vontade também era de ajudar. Como você ia perguntar se eu estou envolvido com essa área hoje. Eu ainda trabalho com desenvolvimento, mas não diretamente relacionado a Bitcoin. O que acontece é que eu estava vendo esses amigos que eu fiz, como o Miguel, o Bruno, estavam começando a contribuir nessa área. E também surgiu a vontade em mim em ajudar. E como eu tenho conhecimento na parte de aplicativo, site, essas coisas assim, encontrei o projeto da Blue Wallet. Era uma carteira que eu já usava, que eu já tinha dado uma olhada no código. E eu senti falta de um recurso nela, que era ver a lista de endereços. Que isso não tem na Blue Wallet hoje. Aí essa foi minha contribuição lá que eu fiz para eles. Boa. Você quer falar um pouco, para quem não sabe, a importância dessa funcionalidade que você viu a necessidade de implementar na Blue Wallet, de verificar os endereços? Exato, boa. Por que isso é tão importante? Essa funcionalidade ela é importante porque na Blue Wallet, quando você clica em receber, ela sempre mostra o último endereço disponível, mas ela não vai gerando novos. O problema disso é que não é bom você usar o mesmo endereço para receber de mais de uma pessoa, ou mais de uma vez. A analogia que eu dou para isso é que, imagina que você está indo na padaria e quando você vai comprar seu pãozinho lá, o atendente ele vai deixar o caixa eletrônico que ele é transparente em cima da mesa. E você vai depositar seu real dentro desse caixa. Se o caixa eletrônico ele é transparente, você vê o saldo que tem ali dentro. É isso que acontece quando você passa o endereço de Bitcoin para uma pessoa que você já utilizou. Ela vai saber o quanto que você tem. E nesse caso, enquanto você não receber nada nesse endereço, ele não gerava um novo endereço, então você não tinha como pegar mais de um para mandar para mais de uma pessoa.
Isso. Exato, a Blue Wallet ela Ah, interessante. automaticamente gerava um novo endereço, né, depois que recebia o fundo, mas Mas se não não antes. tinha recebido Isso, o ela gera fundo, depois que recebe, depois que aquele endereço tem alguma Acho- transação. Mas enquanto ele não tem uma transação, você só tem o último endereço ali, não tem novos. Sabe não que mais, né? Agora tem a lista aconteceu de algo assim endereços. na Spectre. Tipo, eu queria fazer 2 transações e ele, enquanto não recebia, não gerava um novo. Mas eu fiz lá um refresh qualquer e ele gerou. Não me lembro o que é que eu fiz. Lembro que tive esse problema na A Spectre versão atual Desktop. da Spectre, ela já tem um Já tem, botãozinho lá para você gerar um novo endereço. já tem. Mas acho que foi na Não, e já tem última, uma se não lista me de engano. endereço. Tem Eu lista de reparei endereço nisso. também. Foi Acho um que foi na pedido, última. inclusive. Foi, mas já tem lista de endereço, Becas, na Spectre. Tá? Sim, sim. Mas eu acho que foi Sim. nesta última nesta última upgrade, há 2 semanas ou qualquer coisa assim. Acho eu, não tenho certeza. Aí sobre essa contribuição em específico, o Bruno explicou um pouco no vídeo que ele veio aqui no canal sobre como funciona a contribuição lá no Bitcoin Core. Na Blue Wallet funciona de forma parecida. Então pessoas abrem solicitações de problema ou de novas funcionalidades lá no GitHub, na parte chamada de issues. E aí eu procurei se alguém já tinha relatado esse problema de não mostrar endereço. E eu achei a PR que eu vou mandar aqui no chat também, que o próprio desenvolvedor, o Igor, o nick dele é Overtorment, ele já tinha criado um eixo sobre isso, só que estava em aberto e ninguém tinha mexido. O que ele diz lá é que a gente precisa de uma tela tipo isso. Aí tem se o Davi conseguir mostrar aí, ele Ele já mandou vai o print mostrar. da Peraí, tela boa. da Electrum. Isso aí. Então, essa era a ideia da gente. Uhum. Esse foi o problema que eu tive, que também já tinham relatado. Então, eles queriam uma tela que mostrassem os endereços de recebimento, de troco, e as funções parecidas com a da Electrum, só que portada isso para Wallet, para celular. É. Deixa eu ver aqui. Aí a gente foi discutindo aí as ideias até eu mandar a pull request ali, a solicitação de mudança do código. Que legal. E você está trabalhando com mais algum projeto com implementação nova com eles? Sim, essa própria pull request eu resolvi parte do problema, só que tem novas funcionalidades que eu pretendo adicionar nessa telinha aí também. E enquanto eu fui desenvolvendo essa tela aí, eu já mandei outras contribuições para a própria Wallet também, para corrigir alguns erros e algumas coisas assim. Mandou bem. É... João, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está envolvido com Lightning, gosta de Lightning? É um tema que te interessa? Sim. Porque na penúltima live que a gente fez, teve uma discussão aí se Lightning era Bitcoin ou não era Bitcoin. Uhum. Vamos falar sobre isso. Claro. Se poderia ser comparado a uma sidechain ou não, basicamente, né? Levanta a mão quem acha que é Bitcoin. Não, Tô calma, levantando calma. aqui, mas vocês não estão vendo a câmera. Eu não digo Por que que não que é surge essa Bitcoin. dúvida? Vamos começar por isso. Por que que surge esse questionamento? Se é Bitcoin ou não é Bitcoin? Da onde vem esse entendimento de que seria ou não seria Bitcoin? No meu entendimento, é a falta de conhecimento mesmo do pessoal e acaba levantando essa dúvida aí. O Dov já postou um vídeo ontem, se não me engano, sobre a Lightning, assim, no básico, e aquele vídeo ali tá excelente. O que acontece é que Lightning é Bitcoin porque para você fazer aquela abertura de canal que o Dov tinha comentado, você tem que fazer uma transação on-chain de fato, na primeira camada. Então ele está estritamente ligado à camada do Bitcoin, à blockchain, tudo isso.
Mas é que, vamos lá, eu acho que há dois Mas seria uma níveis, abstração. Perdão, há dois desculpa. níveis de considerar Bitcoin ou não, tá? É óbvio que é Bitcoin no sentido de entrada e saída. A dúvida é, as transações lá dentro, enquanto você não fecha o canal, e isso é que seria interessante entender com você um pouco mais em detalhe. Como é que entre o abrir e o fechar o canal se reflete em transações on-chain, ainda que não concretizadas ou abertas ou qualquer coisa assim, que se possa considerar que o durante foi uma abstração ou não foi uma abstração e foi tudo sendo registrado on-chain de alguma forma, mesmo que depois não concluída, né? Aquela coisa das transações que são iniciadas e não concluídas. Pode explicar um pouquinho mais no detalhe isso? Porque no fundo é essa a dúvida. Eu acho que ninguém tem dúvida na entrada e na saída, é o durante, né? Uhum. Tá, mas é importante frisar como é que funciona a entrada, Tá de bom, tá novo. bom. Se fizer o Ahn, percurso todo, talvez seja uma boa. Boa. sim. Ahn, a Lightning Network funciona com um conjunto de canais de pagamento. Cada canal de pagamento ele tem a abertura a partir de uma transação on-chain, que esse fundo que uma das partes manda, ele fica meio que, entre aspas, preso no endereço. Esse endereço Uhum. ele vai ser um endereço multi-assinado entre os dois nodes. Foi até aí? Isso. Uhum. Beleza. A partir desse momento, aqueles nodes eles vão trocar algumas chaves entre si. E aí eles vão criar um contrato chamado HLTC, que basicamente permite que cada uma das partes gaste aquele fundo. Só que dentro desse contrato existe uma coisa chamada time lock, ou seja, a parte que possui o fundo, se ela quiser gastar aquele valor, ela vai ter que esperar um período de tempo para conseguir gastar isso, enquanto a outra parte conseguiria gastar aquilo imediatamente. Isso, a camada da Lightning, ela vai criando esses contratos, só que na verdade são transações on-chain. Elas só não são publicadas ali na hora. Mas o que acontece por debaixo dos panos é que vocês estão trocando esses contratos o tempo todo. Então, vamos lá Isso para um só para pouco. entender, elas Uhum. poderiam ser publicadas, mas não vão porque as novas vão substituindo as antigas, é isso? E depois só é publicado no Isso, final? É assim? isso. Exato. As Ah, duas partes elas mantêm mas é que não é que nem na rede Bitcoin que todos os nodes, né, mantêm cópias. Aqui só são esses dois nodes isso, é só envolvidos. entre os nodes dentro daquele canal de pagamento. É o Cada famoso um é contrato de responsável, gaveta. É o famoso cada um é contrato de gaveta. responsável por manter É. essa transação, esse último estado que a gente chama, né, que Uhum. seria essa última transação assinada que fecha que garante uma transação on-chain. E ela só não é Sim. publicada porque você não envia para a rede aquela transação que já está assinada, está pronta para ser enviada. É Uhum. questão da pessoa, tem um time lock, né? Mas é questão da pessoa enviar A depois que Lightning passar ela o usa time lock. vários conceitos do próprio Bitcoin. Então, tem a parte de multi-assinatura, que é esse endereço. Tem o time lock. A própria rede do Bitcoin, do blockchain, vai prevenir que aconteça um double spend, de você conseguir usar esse input da criação do canal mais de uma vez. A rede do Bitcoin, quando você faz uma transação, quando você cria essa UTXO, ela nunca vai expirar. Ela é resistente à censura e acho que são esses os pontos da Lightning Network. Ela usa todos os elementos que a rede Bitcoin já tem. A diferença é que ao invés de você sempre criar uma nova transação na rede on-chain, que tem um custo e a demora, você vai criando essas transações na off-chain, que chama,
Claro, e só coloca você a só vai final lá. publicar a final, isso. Ou seja, é injusto comparar à Liquid, por exemplo, porque a Liquid, enquanto está lá, é uma abstração total, e aqui é uma abstração parcial. Ou seja, eu também acho que não se pode, quer dizer, é filosófico, tá, o que eu vou dizer, mas eu acho que não se pode chegar ao extremo de dizer que não há abstração nenhuma. O contrato de gaveta que vai sendo substituído acaba por fazer uma sequência de ações que não vão estar na blockchain, e ainda bem, é parte da vantagem mas realmente não é, eu aí faço o retract do que acho eu que disse, não, Beto. não é comparável minimamente à Liquid, não é, é muito mais intrinsecamente ligado à Bitcoin, à blockchain, e acabam por ser meio que transações escondidas de blockchain que depois são reconciliadas, vá. É um conceito muito mais próximo de fazer na blockchain. Muito, muito mais próximo, incomparavelmente mais próximo. Concordo. Tá? Eu acho É descentralizado, essa é a diferença. não se pode considerar uma sidechain no sentido que a Liquid é, né? Sim. Concordo. Tem justamente esse ponto que é descentralizado. Você não precisa confiar em nenhum terceiro como a Liquid, que tem lá as entidades. Só um Federadas. contraponto, né? Isso. Você não precisa, né? Isso é importante dizer, porque, como a gente falou, você tem que rodar o seu próprio Node, você tem, ou numa VPS, ou localmente, de alguma forma você tem que rodar o Node, porque senão, aí sim, com carteiras terceirizadas, aí sim você adiciona um elemento aí de Assim, centralização, ou de sim. que aí pode se parecer a relação com a Liquid, né? Ou seja, a relação da Liquid. Se você não está rodando o seu próprio Node, né, na Lightning também, aí sim você não está soberano, então aí você perde essas vantagens, né? Você está dependendo do terceiro Eu fazer comentei direito. que você não precisa confiar no terceiro partindo do princípio que você é um dos nodes, né? Mas claro que você pode Exato. usar as implementações da Lightning hoje que Claro. você vai confiar no terceiro, como a própria Blue Wallet e algumas outras Exato. carteiras aí que Blue Wallet é facilitam assim. para o usuário final, digamos assim. Quer explicar um Exatamente. pouco como é que funciona essa confiança, tomando a Blue Wallet como exemplo para ilustrar, João? O que acontece na Blue Wallet é que quem faz o gerenciamento dessa abertura de canais é o próprio pessoal da Blue Wallet. Então você está confiando neles, que seus fundos estão safe e tudo mais. O que quando você cria uma carteira Lightning na Blue Wallet, é como se você ganhasse o direito a usar uma parte daquele canal. Parte do Exato. fundo que o canal que eles têm, entendeu? Mas o canal é da Blue Wallet. Claro. Mas para onde vai o BTC que você manda? Ah, Você manda um BTC, um contrato multisig com o endereço da Blue Wallet. No caso da Blue Wallet, quando você deposita fundos na Lightning, eles têm uma opção dentro da carteira da Lightning, você está fazendo o depósito para a Blue, entendeu? E a Blue vai pegar esse fundo que você tem e ele já tem os canais funcionando com a liquidez. Eles vão te dar direito a usar parte daquela liquidez, proporcional ao fundo que você depositou para eles. Mas esse fundo que você manda, ele é usado de alguma forma para abrir um outro canal? Ou eles recebem isso on-chain, como que já liquidaram, está settled, e eles usam uma liquidez que eles já têm no canal deles? é isso. Né? No Eles já site usam. lndhub.io, você consegue ver todos os canais que ele tem. E se você abrir os canais de maior liquidez que eles têm, vocês vão ver que eles estão fechando e abrindo aquele canal constantemente. Imagino que é para botar essa liquidez que a galera vai mandando para lá. Então eles usam De fato o para fundo que criar mais você manda. liquidez. Sim. Pode ser que Porque eles quem esperem. cuida dessa gestão Não são eles. necessariamente instantâneo.
não é instantâneo para ser eficaz, é bom, né? E aproveita essa centralização para trazer eficácia aí pro business, né? Economia, provavelmente, né? Claro. Esperar dias com... Isso. E aí o incentivo que eles têm para manter isso funcionando é que eles ganham em cima da transação que você faz, e dentro do aplicativo tem um marketplace lá que eles devem ganhar comissão em cima disso também. E aí se você olhar nesse site aí, eles têm atualmente 20 nodes ativos. Não foram todos eles que abriram, você também pode conectar diretamente com eles se você quiser. Mas esse canal aí da OpenNode, da Sync, da Bitrefill, quem abriu foi o pessoal da Blue Wallet. E quem cuida de se está aberto ou não, a quantidade, são eles também. Eles que Que você fazem ganha a como se fosse gestão. uma cota de usar o fundo que eles têm aí dentro de cada canal. A vantagem, né, só para falar, não, beleza, eles são meio centralizados, mas igual, se eu tenho que pagar, se eu tenho a Blue, eu tenho que pagar um invoice para o João só vai aceitar Bitcoin de verdade, ele não vai aceitar promessa de Bitcoin. Então é tipo, e como é Lightning, né, ou seja, é um protocolo aberto, ou seja, qualquer pessoa pode rodar, um dia se você desconfia da Blue, você pode abrir o seu node e pedir os fundos, né? E, tipo, passar para o seu próprio node, por exemplo, ou passar para Sim. outra carteira e ver se eles conseguem cumprir com aquela passagem. Enfim, você pode testar, né, a liquidez o tempo inteiro em tempo real, né? Ou seja, não precisa, não depende da permissão aí, né? E se não Isso. funcionar, aí levanta a bandeira. Aí já aí tem problema, né? Se um dia E você não aí, conseguir. como é que funcionaria esse pagamento do Dove usando o Blue Wallet para mim? Daqueles canais que estão ali embaixo, que tem um monte de número e letra, digamos que pode ser meu. Então, sairia diretamente desse canal que está com o Blue Wallet para mim. Mas se não for esse o caso, se a pessoa não tem um canal direto com o Blue Wallet, ele vai passar por canal em canal até chegar no destino. É, Então, por é exemplo, um, vai sair um Bitcoin ali da OpenNode, que é o primeiro canal, vai passar para quem está conectado com o OpenNode, e assim vai até chegar no node que eu tenho aberto. ó, por exemplo, ó, Blue Wallet está conectado com o OpenNode, aí se a gente abrir o OpenNode, a gente entrou no Big Daddy Rabbit, por exemplo, que tem 8 Uhum. canais, que tem o Slicker Bounce, que aí de repente está conectado com o Jão. Então passou Isso. por esses nodes aí até chegar no Jão, tendo o canal, tendo liquidez, né, tendo Uhum. bits aí, Bitcoin, Satoshis para fazer streaming, eles estão sendo totalmente, todo o tempo reequilibrados, né, entre os canais. Você pode não estar Sim. usando o seu Node, igual está tendo movimento lá, e você pode cobrar uma taxa por movimentos que passam no seu Node, que você não está, que você só está fornecendo liquidez aí, passagem, né? Que na verdade a passagem é, por exemplo, imagina que o OpenNode mandou que eu sou LND Hub, digamos que eu não tenho um canal. Não, sei lá, eu passei. Eu Se você não sou o tem um canal LN direto Hub. com eles, eles vão passando como se fosse de mão em mão até chegar em você. Não, e por exemplo, aqui um exemplo bom: OpenNode e a Sync, né? São dois canais que estão conectados com a Blue Wallet. Digamos que a OpenNode não tem canal com a Sync, ela quer fazer uma transmissão aqui de bitcoins, de meio, não de meio que não tem essa capacidade, mas sei lá, de 0.01. Vai sair, tipo, do OpenNode, vai sair 0.01 e vai, tipo, vir para cá, entendeu? Vai equilibrar aqui para você, você vai fazer vai ser o intermediário entre a OpenNode e a Isso Sync, aí. porque você Nesse tem caso, canal com os passaria da dois. Open para Blue e da Blue para Sync. Isso, exato. Open para Blue, Blue para Sync. E o interessante é que esses pagamentos eles acontecem de uma forma parecida com a forma que a rede Tor funciona, que é aquele roteamento de cebola. Então, cada pulo, cada hop que você vai dar no pagamento, por cada parte, por cada pessoa que você vai passar, existe uma camada ali de criptografia. Então, digamos que eu seja a Blue Wallet e eu estou repassando esse pagamento aí como o Davo mostrou. Eu que sou Blue Wallet, eu só consigo ver um pulo para frente e de quem eu estou recebendo, mas eu não tenho certeza se de quem eu estou recebendo foi a primeira pessoa que mandou
ou se para quem eu estou mandando é o destino final. Eu só consigo ver a camada que está colada ali comigo. E se isso acontece em vários pulos, você não tem como saber de quem veio, para onde vai. Que é isso que a gente fala que é uma grande vantagem, né? A parte de privacidade. Igual é meio incerto ainda, né? Depende quantas pessoas estão observando, os nodes estão envolvidos, se não estão, né, tentando coletar. Enfim, ainda é incerto isso, mas é melhor que on-chain, né? Do ponto de vista não tem muita ligação, né, entre as suas transações, de fato. Eu posso abrir um node com um canal grande e fazer 500 mil transações para tudo quanto é lado. Só vai aparecer na blockchain que eu passei fundos para o canal grande. Não vai aparecer que eu mandei para né, para Isso, Deus e o mundo. cada pagamento que acontece dentro desses contratinhos que a gente comentou, isso não aparece na blockchain. A única coisa que vai Exato. aparecer é a abertura do canal e, eventualmente, o fechamento. Eu fecho, claro. E na rede Lightning, se eu estou como privado, né? Eu entrei com um node privado, me conectei a um node grande e fiz as minhas transações, não tem ninguém vai saber, nem a rede Lightning vai estar monitorando, Exato, né? quem Vai poder sabe é saber que você e a pessoa que você está conectado. só eu e o par. Pode ser a Blue Wallet, pode ser o OpenNode, a Sync, enfim, eu digo que são esses grandes, o Bitrefill, por exemplo, grandes hubs aí. Uhum. E as informações que aparecem lá no site da 1ML só estão lá porque todos aqueles nodes que estão aparecendo, eles anunciaram que aquele canal, são canais públicos. Os canais privados nem aparecem por lá. Tipo, imagina que esses hubs, né, esses grandes canais, eles têm benefício, né, em ser público. Eles querem ser públicos para qualquer pessoa que quiser encontrar uma rota, encontrar eles e passar Uhum. por eles para eles ganharem a taxinha, né, do negócio, para estar aproveitando aí para rotear transações. Mas todo mundo que está na ponta da rede, né, os pequenos, o indivíduo que se conecta, ele pode escolher o hub com que ele vai se conectar. O hub não precisa estar geograficamente perto dele, pode ser um hub na Conchinchina, igual, não muda nada, não tem essa diferença. Então você tem essa liberdade, né? Imagina que no seu país agora as empresas, seus hubs lá não podem, você não pode se conectar a eles. Vai e conecta no hub na Conchinchina, se o seu estado quer criar essa lei idiota, entendeu? Tipo, então não tem como parar isso. Isso que é uma coisa diferente, né? A Liquid, por exemplo, poderia parar, né? No Brasil, numa jurisdição, de repente teria mais dificuldade, talvez, de conseguir conversões e afim. Um exemplo de canal privado, se eu não me engano, a Fênix, quando você cria um canal por lá, eles criam um canal privado com a Sync, que é quem gerencia a Fênix, e você vai fazer o seu pagamento pelo seu canal privado e vai sair do canal público deles para o seu destino. Mesma coisa quando você Exatamente. vai receber. É isso mesmo. É de fato um canal ali, só que é um canal privado. Uma coisa que eu estou para Exato. testar é a implementação da Lightning com a Electrum. Não sei se alguém aqui já usou. Eu não. Ainda não. Eu usei testnet, fiz um vídeo e tal, funcionou direitinho, mas eu falei, não, eu tenho que usar, eu não posso, tenho que usar mainnet isso aqui para, né, fazer um vídeo, não posso, né, porque tá ligado, funciona Fazer tudo valendo. bonitinho na testnet, né, mas aí na vida real vai que Uhum. não é igual, né? É outro, então tem, enfim. Aí eu deixei de lado, né, porque não sei. Desnecessário. Mas seria legal, pô. Eu estou para É um testar. experimento aí que eu Pelo que eu gostaria de entendi ali, fazer também. quando você abre o canal, ele vai abrir de forma privada também, até porque na Electrum ela não vai ficar aberta o tempo todo no seu computador, né? Então, quando você desliga ela, ela meio que fecha o node, digamos assim. E por ser um canal privado, não tem problema, você não está roteando o pagamento. Não entendi, João. Não entendeu? Não, desculpa. Eu não... Quando você abre um canal da Lightning na Electrum, pela carteira Electrum, se eu entendi Uhum. certo, ele abre um canal privado com quem você quiser Por abrir. padrão. É por padrão Isso. privado. E aí isso permite que você feche simplesmente a carteira, salve o backup
o estado do seu canal ali e use aquilo um tempo depois. Você pode ficar offline, pelo que eu entendi. Ah, perfeito. É assim, como você é privado, você está numa ponta, digamos, você não está sendo usado para rotear Isso. transações. Então, a sua presença online não é tão necessária, né? Ela pode se fazer, pode ser um problema caso o terceiro necessite, digamos, se você abrir um canal só para facilitar, vou falar um BTC, abrir um canal de um BTC e mandou meio, né? Usou meio, e você ainda tem meio de cada lado. De repente, sua contraparte, né? Meio BTC é uma quantia, né, grande, razoável. Então o cara pode falar, não, peraí, preciso fechar esse canal porque eu preciso da liquidez. Nesse caso, você perde o canal porque o terceiro precisa da liquidez e ele pode pedir ela quando ele quiser. Isso que Sim, é claro, legal. mas toda vez que você abre o canal, a segunda parte, o outro node, ele tem o direito de fechar o canal a qualquer momento. O que vai Perfeito. acontecer nesse caso é que, lembrando lá daquela HLTC, tem o time lock. Então ele HT, vai fechar o canal HTLC. e. Isso. Vai fechar o canal e ele só vai conseguir receber aquele fundo de fato depois de um certo período de tempo do time lock. Agora, se você estiver online, você consegue fazer o fechamento que as duas partes concordem. Aí vai Cooperativo. ser na hora ali. Isso. Da hora. Além do tempo, ele tem algum tipo de penalização de taxas por fechar unilateralmente o canal? Não. Tem um pouco, Sim, né? porque toda vez Depende. que você abre um canal, por padrão, fica reservado para cada parte ali 1% do canal, se eu não me engano. É 1 ou 10%. Eu acho que é 1%. Aí tem uma Então, sim, quem, penalização. quem tentar burlar isso aí de alguma forma vai ter essa penalização aí do valor que fica já Pré-assinado. É, que fica isso, pré-assinado. pré-assinado com uma taxa relativamente alta, esse negócio, porque dependendo da quantia que você tem lá. Não acho que não é 1% do valor, eu acho que é outro valor, que ele vai mudando segundo as taxas também na mempool, sei lá, tem uma coisa assim. Mas é um valor assim relacionado com a mempool, né? Com as taxas, uma média assim de acho que talvez do tempo do time lock, sei lá. Um negócio Assim, assim, eu dos acho que a últimos. taxa pode variar, mas o valor que fica salvo para cada parte ali é 1% da abertura do canal. Ah, é o commit fee, é isso, é 1% e eu vou usar Isso, tudo no force close. Ou ele vai. isso. Entendi. Se você forçar fechamento, ele vai usar todo o commit fee. Se não, você pode setar, na hora que você for fechar, você colabora, fala, ó, eu quero 2 satoshis por baixo, tá bom? E manda a Uhum, bala, já mando. isso aí. É ideal. O ideal é fechar colaborativamente, no geral. Tá mudo, Alan. Ajuda no desincentivo a se fechar canais, né? É, tem, com certeza. A forçar fechamento, com certeza. Uhum. Não ajuda. Sim, mas o quanto Mas ele para ajuda, desincentivos, né? É, Depende acho que do tamanho do canal. Depende do tamanho sim. do canal. Claro, é proporcional, né? Mas canais pequenos você fecha de boa. Canais Lembrando que grandes, esse essa 1% ele é o porcentagem já começa. padrão. Cada canal, cada node pode especificar a porcentagem. Certo. Então, se eu quero abrir um canal com a Bitrefill, por exemplo, eu não posso simplesmente abrir qualquer valor. Eles têm um valor mínimo que hoje está em 0.01, é alguma coisa assim. 0.1. 0.1 já, né? 0.1? Acho que é 0.1. Era 0.01, virou 0.1. Caramba. Os caras querem evitar, acho que que os canais fiquem, né? Que não. Na verdade, com a Bitrefill, se eu não me engano, eu abri recentemente com eles, estava em 3 milhões o mínimo. 3 milhões de satoshis. Ah, 0.03, então. Pode ser que Tá? eles mudaram. Que o preço subiu, pode ser. Voltaram atrás um pouco. E aí, além do valor mínimo, você também consegue definir essa porcentagem aí. Lightning Network. É uma Lightning Network. constelação aí de nodes. Ô, João,
A gente teve um caso que a gente recebeu um contato de uma pessoa que segue o canal e parece que deu algum erro. Ela exportou o arquivo JSON genérico da Coldcard, importou na Blue Wallet como watch only, mandou os fundos e parece que perdeu, não está tendo acesso a esses fundos. Ele gerou uma transação na Blue, e não sei se foi na Blue ou na Coldcard, que acusou como change address. Entendi. Só me dá um segundo aqui, eu já vou te falar. Change fraud. Aí aparece o nome do arquivo, .psbt, accused by Coldcard. Fraude no arquivo de troco. Estranho, né? Estranho mesmo. Tem que Muito ver se esse estranho. usuário baixou o wallet de uma fonte confiável também. Como seria. Que cuidado que alguém tem que ter quando for baixar o. Que cuidado ele deveria ter tomado ao baixar esse aplicativo da Blue Wallet? Se ele baixou pela Google Play Store ou pela App Store da Apple, para baixar de uma fonte não confiável, teria que ter baixado da internet, né? Entrado num site aí, buscado. Sim. O site oficial da Blue Wallet é bluewallet.io. E lá tem a referência direta do download do aplicativo. Pode ser um erro do próprio aplicativo também. Eu só estou levantando hipótese aqui. Tem várias Tá. hipóteses, porque o cara, por exemplo, se ele tem um malware ou tem alguma extensão no navegador que apresenta outra página para ele, entra bluewallet.io e aí entra num site nada a ver, entendeu? Pode ser um malware, um man in the middle, pode ser várias coisas, não é necessariamente a Blue Wallet. O importante nesse caso, né, usando uma hard wallet, né, como ele está usando uma hard wallet, não está enviando para a Blue diretamente, né, ele estava, na verdade, usando a Blue só como watch only. Ele deveria verificar muito bem o endereço na Coldcard também, o endereço que está na Blue, o mesmo endereço na Coldcard, antes de enviar fundos. Essa era ele ia perceber que o endereço é diferente, não bate, e aí, né? Inclusive, a Coldcard tem essa função. Podia de mandar você pouquinho verificar. também, né? Sim. Mas, mesmo sem mandar fundo nenhum, a Coldcard tem essa função de você verificar se o endereço é seu ou não. Pelo menos, se você conectar ela por USB, tem essa função na Electron, Não, no Spectrum. e mesmo AirGap, o que o pessoal está falando aqui, para quem não está entendendo, é a possibilidade de você comparar o que você está vendo na tela do seu celular com o que você está vendo no seu dispositivo, seja Isso. Coldcard, seja CoboVault, seja Spectre Do It Yourself. Você consegue verificar no seu dispositivo totalmente AirGap, sem nunca conectar no computador, nem por cabo, nem por nada. É igual. Quais endereços ele te apresenta. Você compara o endereço que você está vendo na tela do dispositivo com o endereço que você está vendo na tela do teu celular ou do teu computador, e se bater, é porque você está com a mesma carteira, ou pelo menos aquele endereço, ele é da sua carteira e não tem nenhum man in the middle aí alterando o teu endereço. Você já pegou Isso é algum... Fala, desculpa, Becas. Não, e outra Não, digo, isso é coisa, o mínimo desculpa, em qualquer transação, fazer sempre Sim. essa comparação. e Inclusive no até, sei lá, com uma caso, Trezor ou o que for, sempre, né? perfeito, e no caso da Coldcard e de qualquer outra carteira também, além do endereço, né, que você vai receber, na hora que, antes de você assinar a transação e transmitir para a rede, verifica o endereço de troco, verifica que, porque eu acho que ou seja, o que ele falou que o problema também foi com o troco, né, que, ou seja, segundo pelo menos o que ele mandou é que o troco é o problema, então pode ser que a carteira que ele baixou de uma fonte errada, ou que, sei lá, com algum malware por cima exibiu, criou uma transação que o endereço era correto, ou era, entendeu? O endereço podia estar correto, batendo, mas O total. e o troco vai para o atacante, o troco vai para um endereço que não está na sua carteira. Se você não verifica que o endereço de troco é da sua própria carteira, você vai Exato. enviar, sua carteira vai assinar uma transação que é enviar o fundo para X e para Y, que são, né, X é para quem você está pagando, que está tudo certo, você vê, está tudo ok aqui, eu sou fodão. E aí no troco lá você não verificou o troco que está indo para você, né, e não para que a sua carteira identifica. Esse é um endereço de troco, esse endereço é seu.
carteira AirGap, que não está, né, exposta a qualquer porcaria da internet. Aí ela, se ela mostrar para você o troco, esse aqui é o seu endereço de troco, o troco é seu, eu posso assinar depois desse endereço de troco para você, sente-se seguro, aí sim assina a transação e transmite. Se não, Isso é sacanagem, hein? é um ataque que está acontecendo, o pessoal, né, faz essa, aproveita Essa aí do que o troco pessoal, é curiosa, caramba. Vocês costumam verificar o troco? sim, isso é Não. uma coisa que a gente aprendeu com as multisigs aí, mais do que Eu não nada. costumo, hein? Eu não costumo. Não, por Concordo isso, com isso. fiquem É, espertos, tem que exato. verificar troco. Eu verifico sempre o destino, né? Mas troco. Então, se tua vida já estava fácil, agora adiciona mais uma aí no seu checklist, verificar endereço de troco. Por isso que numa multisig também, Becas, é importante você verificar. E aí você tem a vantagem de poder, como você verifica em dispositivos diferentes, né, em mais de um dispositivo, a chance disso acontecer é muito menor, porque mesmo que você não verifique, algum dispositivo vai acusar. Porque ele O confere, importante, entendeu? Ele o confere se importante aquele é fazer a endereço de troco. verificação. Se você não verifica isso numa multisig, vai passar do mesmo jeito. Porque o que você assina é a transação pronta. É... Não, mas no Você monta a multisig transação, a carteira vai te acusar se o endereço de troco ele é da sua carteira. depende da Sim, carteira. a Porque Cold dependendo da Card e a carteira, ela Kobo. simplesmente assina a transação. E a transação É, está especificando que vai ter dois você outputs tem ali, por exemplo. razão. Desculpa, deixa eu detalhar. É, a Cold Card e a Kobo também, né, Dov? A Kobo e a Spectre. E a Spectre acusam que elas acusariam esse endereço de troco não é dessa carteira, porque elas têm o Isso. setup. A Trezor, a Não, desculpa. Ledger. Ela não acusaria nenhum endereço de troco. Ela não diria que tem endereço de troco. Você está fazendo uma transação, né? Ele E não ela vai vai te identificar falar que isso está mandando aqui. para duas pessoas diferentes. Não vai Para ser um duas endereço pessoas de troco diferentes. seu. Ela não vai te falar que não tem endereço de troco. Mas Não. não vai Vai acusar change simplesmente. address, não vai dizer Não vai change address. aparecer lá. Você tem que ver. Quando você vai na sua hard wallet, você vai ver. Você vai ver claro escrito endereço de troco. Se você vê lá o endereço que você achava que é de troco e não está escrito change address, endereço de troco, tem uma coisa errada. Muda E aí a por isso que sua. é importante ter Formata seu essa celular. feature que eu mandei a contribuição de você conseguir ver os endereços, tanto de recebimento quanto Exato, de troco. Com Na Electron certeza. já tem isso também. E na Wallet exato. tem uma funcionalidade de você verificar se aquele endereço é seu. Você copia o endereçozinho lá, clica no botão, ele vai te dizer de qual carteira que você tem ali ela pertence. E se não tiver nenhuma, ele vai dizer, ó, isso aqui não é de nenhuma carteira sua. Você já pegou algum outro tipo de erro de alguém usando, recuperando alguma carteira na Blue Wallet, alguma coisa assim? Tem alguma história aí para você contar que possa ajudar quem está assistindo a Boa gente? dica, né? É. De uma das últimas lives que vocês fizeram, uma pessoa comentou algum erro lá na Blue Wallet, eu chamei ela para conversar depois, e eu acabei descobrindo que ele tentou fazer esse esquema aí, AirGap e tal, só que a seed que o cara anotou, a primeira palavra estava errada. E foi uma carteira válida, por incrível que pareça. Tipo, a última palavra lá bateu com o checksum também. E aí, o que acontece é que a carteira dele estava zerada, sendo que ele tinha o fundo ainda, só que era de outra carteira. Ou Ah, seja, não, mas como que Que ele azar. fez? A primeira palavra ele anotou errado, mas ainda assim a última deu É porque certo, o ele falou pra checksum? mim que ele. Sim, foi um caso bizarro, assim. Nossa, É, chance é 1 em, cara. pois é. O problema dele é que ele mandou a foto do papelzinho lá, porque essa carteira que ele tinha feito era de teste, então tinha pouca quantidade. Ele disse que o R dele parecia um N, alguma coisa assim, e aí na hora que ele foi ler a palavra para importar na carteira, ele confundiu a palavra. O problema disso da Blue Wallet é que ela não verifica a palavra do BIP39. Tem uma PR sendo discutida para resolver esse problema, para eles refazerem, né, a tela de importação.
Isso Porque é hoje fundamental, né? As Porque hoje a carteiras Blue hoje, Wallet, assim, ela importa vários tipos de carteira, tanto o BIP39 quanto do padrão da Electrum, quanto do padrão da LND, que é AZID, que é o nome. Você pode jogar qualquer string lá que ele vai aceitar, entendeu? Ele não faz a verificação. Mas isso é bom porque é fácil, né, para o usuário, mas acaba tendo a desvantagem também. Aí o sim, pessoal margem tá discutindo refazer essa telinha aí. Nem que seja uma tela no modo avançado. Que você consegue porque definir agora- exatamente, isso aqui é uma BIP39, eu estou usando a derivação BIP84. Eles estão discutindo sobre essa tela lá. O Ideia, né? Tem um interessante é que modo a offline, Blue né? Wallet ela é uma carteira open source. Então, se você é desenvolvedor como eu, você pode ir lá mandar a contribuição, Ou se mandar você é uma usuário, melhoria. pode mandar PT lá nas issues e ver se alguém pega o seu issue lá e faz alguma Sim, coisa com inclusive ele. tem alguns issues lá abertos que, se você ler, o jeito que ela foi escrita foi por um usuário comum, e inclusive eles botam como uma recompensa lá, tipo, pago tantos satoshis aqui para vocês resolverem isso. Tá bem curioso isso. Ah, é legal, é verdade. Tem bounty, né? Tem uns bounties Isso. para resolver problemas ou criar features, novos recursos. Um Tal. dos bounties que tem é justamente para resolver esse problema da importação. Você pegou, né, João? Ou não? Uhum. Ainda não. Sim. Você tá Já nele. tô mexendo nisso aí. Boa. Show de bola. E, Gião, para quem quiser falar contigo, entrar em contato para tirar alguma dúvida ou mesmo te convidar aí para algum projeto, como é que faz? Em qualquer rede social você vai me achar pelo usuário João Noctus, mas eu tô sempre lá no The Bitcoin Discord, junto com o Miguel também, tirando a dúvida do pessoal. The Bitcoin Discord, por favor, hein? Bitcoin Discord pessoal, Bitcoin Discord. Discord do Bitcoinheiros, pronto. Discord. Muito bom. About leaving and loving, win some, you lose.